Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do Hemoplay Podcast. Dessa vez para falar sobre o assunto que ainda nós não abordamos na pediatria, que é a trombose. Meu nome é Sandra Logeto. Eu sou hematologista pediatra, trabalho no Banco de Sangue de São Paulo do Grupo GSH e no Sabará Hospital Infantil. Eu sou vice-coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica. Nós estamos aqui com dois experts, aproveitem. Então eu vou pedir primeiro para eles se apresentarem para nós começarmos as perguntas. Cris? Eu sou Cristiane Pinto, hematologista pediátrica também, eu faço hemostasia e trombose, sou responsável pela hematologia pediátrica do AC Camargo Cancer Center e do GRAAC e faço hemostasia no serviço de hemofilia e coagulopatias hereditárias da Unifesp. Léo? Meu nome é Leonardo Brandão, também sou hematologista pediátrico e brasileiro, trabalho no Canadá há 25 anos e sou diretor do programa de trombose do Hospital da Universidade de Toronto, chamado The Hospital for Sick Children. Um prazer estar com vocês. Então, vamos conversar com aquela pergunta, né? A gente fala muito de trombose em adulto, mas a trombose existe em crianças? O que vocês têm para falar para nós? Sim, existe. Existe desde que quando nasce até quando vira adulto, existe. Muito menos quando nasce, muito mais quando vai chegando perto de adulto. É verdade, Cris, obrigado. A caracterização da condição de trombose pediátrica foi descrita já há um certo tempo, mas talvez de um modo melhor, quando registros nacionais de países diferentes começaram a juntar dados locais nacionais para avaliar quantos casos eles tinham por ano. Se descobriu que, em crianças sem problemas de saúde, a trombose realmente é a condição mais comum em adultos. Porém, em crianças, em geral, hospitalizadas, elas podem, por uma combinação da doença que elas têm, do tratamento que elas estão recebendo ou de alguma tendência que elas tenham, aí desenvolver a trombose durante o período que elas estão internadas ou durante o período que elas tenham essa doença. E como que nós vamos reconhecer isso, né? Porque a trombose está lá dentro do vaso, né? Como é que a gente pensa que uma criança pode estar com trombose? Depende do lugar que tem trombose, né? Trombose nada mais é do que entupir o vaso, né? Então, depende de onde entupiu o vaso, é onde vai ter a sintomatologia. Então, se for no pulmão, tem cansaço, tosse, dor torácica. Se for na perna, fica inchado, dolorido, às vezes quente. Se for no cérebro, tem trombose no cérebro? Tem. É o chamado derrame. E aí pode ter dor de cabeça, pode ter crise convulsiva, pode ter desmaio. Então, o sintoma vai variar de acordo com o local que entope o vaso. Diga. O desafio na criança é que até a criança ter uma idade que ela ou ele possa dizer: mamãe, papai, está acontecendo A, B ou C, você vai detectar o entupimento do vaso ou a oclusão apenas quando o nível de suspeita daquele indivíduo que está tratando a criança aumentar. E é exatamente pelo aumento da consciência de que a trombose pode ocorrer, a melhora dos métodos de como documentar a sua presença e o conhecimento de que situações levam a esse aumento, que foi responsável por esse crescimento muito alto da detecção, em que agora 1 em 100 crianças admitidas em hospitais de referência ou 1 em 50 em UTIs ou em ambientes de estado crítico, a trombose venosa ocorre em crianças de 0 a 18 anos. Isso que você comentou é muito importante, né? Porque a gente está aqui reforçando que criança também tem trombose, mas assim, não vai ser naquela criança saudável que está brincando. Geralmente nós encontramos isso mais em crianças
hospitalizadas, certo? As crianças doentes. Por quais são as causas? Por que essas crianças hospitalizadas acabam tendo um maior risco de trombose? As crianças doentes geralmente precisam receber muita medicação, às vezes precisam de respirador, né? Ir para o respirador, auxílio para respirar. Então, para receber esse tanto de medicação, a gente passa um catéter, né? Passa um catéter, geralmente numa veia, para a gente receber soro, para receber sangue, para receber as medicações. E esse catéter dentro da veia faz uma irritação, junto com a doença, se a criança tiver com uma infecção importante, ou se ela tiver câncer e estiver fazendo quimioterapia, tudo isso pode irritar o vaso e fazer com que a gente tenha trombose. Então, por isso que quanto mais vista em ambientes hospitalares, que é quando a gente tem catéter, quando a gente tem criança muito doente e com condição que leva com que a gente tenha uma viscosidade do sangue maior ou uma inflamação que ajude a fazer essa trombose. É bem isso mesmo, Sandra. Veja bem, a formação do coágulo, a gente não pode esquecer, o coágulo é uma resposta a uma injúria ao corpo para que a gente não sangre em excesso. Se existe uma situação em que o corpo da criança interpreta que ela está sendo agredida, vai existir a resposta de formar um coágulo. Então, essa combinação a qual eu tinha me referido, desse tripé, ou a doença leva essa mensagem, ou o tratamento na forma de inserção de um catéter, ou alguma tendência que ela já tenha, que é potencializada por esses outros dois fatores, leva ao corpo pensar que fazer o coágulo é uma resposta adequada quando não é. Uhum. Isso é importante porque a gente tem que lembrar que hoje a medicina evoluiu bastante, hoje os tratamentos acabam sendo cada vez mais invasivos, e é essa invasão que, tudo bem, nós conseguimos salvar muitas crianças com essas novas tecnologias, que isso pode fazer com que aumente o risco de trombose, é um catéter, é uma diálise, medicamento, câncer, como a Cris comentou. Então, é importante para o pediatra lembrar isso hoje, tá? O aumento da incidência também está relacionado à melhora da tecnologia médica, por isso que tem que ficar alerta, né? Porque o diagnóstico ideal é que seja o mais precoce possível para que essa criança possa ser tratada. E desculpe interromper, mas existe talvez outras ressalvas que são importantes que nós lembremos. O tratamento por medicação, os chamados anticoagulantes, aumentam o risco de qualquer pessoa que as tome de ter complicações com sangramento. Como eu tinha falado no começo, que a trombose é uma condição mais do adulto já com uma certa idade, esse indivíduo não é tão ativo. Mas a criança é o exemplo de quem pode ser ativo. Exato. Número 2, o adulto de 70 anos tem 10 a 15 anos pela frente. A criança tem 80 a 90 anos pela frente. Então, as consequências de ter tido o coágulo ou de ter que tomar anticoagulante por um tempo pequeno, médio ou grande, podem ser devastadoras para a história de uma criança que ainda tem a vida toda para crescer. Teve um tempo que as pessoas falavam que não precisava tratar trombose de criança, né, Léo? E a gente hoje sabe que é muito importante, faz uma diferença muito grande a gente descobrir cedo e tratar cedo. E como que se trata essas crianças com trombose? A gente trata com anticoagulante, já que faz o coágulo, né, a gente trata com anticoagulante. A intenção é dissolver aquele coágulo e voltar que o sangue volte a circular naquele vaso que a gente obstruiu por conta da trombose. Exato. E assim, tem hoje nós também, com o desenvolvimento da medicina, hoje nós temos anticoagulantes orais, subcutâneos, intravenosos. Quais são os critérios assim de escolha de um tratamento para essas crianças? É bem esse equilíbrio.
tenho que tratar e posso tratar. Então, talvez, para simplificar, colocaria 4 opções. A opção número 1, eu não trato e observo com controle por imagens ou fotos repetidas para ver o que está acontecendo com o coágulo. Número 2, eu dou anticoagulação. Número 3, eu tenho que dar uma medicação que acabe com o coágulo agora, que é mais agressiva. Ou número 4, eu estou com tanto medo do coágulo que eu tenho que levar o paciente à cirurgia para tirar o coágulo imediatamente. Então, primeiro, o paciente, desculpa, a pessoa tratando o paciente tem que diferenciar entre esses 4 cenários e depois fazer a escolha dos tipos de anticoagulação, que é o que você está perguntando, certo? A gente tem desde medicações dadas por infusão endovenosa até orais. Infelizmente, a gente não tem medicação transcutânea no momento, mas o leque de opções tem aumentado muito porque a nossa realidade clínica aumentou para encampar medicações que, na teoria, não precisa de um controle laboratorial e não precisa ser usado na fórmula injetável. Formulação injetável, que é uma vitória para as crianças e para as famílias. E, Cris, como que é o acesso desse tratamento no Brasil? A gente está crescendo muito no acesso. Claro, a gente ainda não alcançou o Canadá, mas a gente está trabalhando aqui hoje com o Leonardo para a gente trazer os novos conhecimentos e crescer. A gente tem a medicação subcutânea, a gente tem a medicação endovenosa aqui. A endovenosa geralmente a gente faz no internado e a gente já tem a medicação por boca. A medicação por boca, uma delas é disponível no SUS. O outro, não. Mas ela já tem em fórmulas de que a gente chama de genéricos, né? Então, e os genéricos geralmente é bem acessível, né? Então, a gente já tem eles disponíveis na forma de genérico, que permite com que esse baixo custo a gente consiga prescrever para a criança fazer, né? Ninguém gosta de tomar injeção, nem dar injeção no filho. Então, quando a gente pode, a gente usa o bioral. Então tem como tratar no Brasil. Então tem que diagnosticar, porque tem tratamento para prevenir as sequelas que o Leonardo comentou anteriormente. Mas só para adicionar, eu acho que, por exemplo, eu trabalho no Canadá, mas saí do Brasil. E o Brasil tem muito a ensinar. Eu me remeteria ao exemplo brasileiro do uso de genéricos para o tratamento do HIV, que foi uma página que fez muita diferença em vários outros países que não tinham acesso a medicações e usaram genéricos. Então, é um diálogo super enriquecedor para os dois lados. Espero. Olha, gente, a hemácia falciforme está aqui! Tudo bem? Então, aproveitando a presença do nosso amigo falciforme, lembrei agora, as pessoas com anemia falciforme, doença falciforme, também têm trombose? Podem ter trombose, sim. A anemia falciforme, ela já tem um jeito de funcionar, que as células que são discoides viram em forma de foice e já fazem uma obstrução do vaso. E essa obstrução gera uma inflamação, essa inflamação pode gerar como resposta uma trombose. E aí o tratamento é um tratamento de anticoagulação, como a gente faz nas outras situações. Exato. Além disso, como a doutora Cris já tinha mencionado antes, existem centros em que a prática do uso do tubo plástico catéter para a terapia que o paciente com doença falciforme necessita é usado de modo mais comum. E, nesses casos, nós já comentamos antes, você está unindo fatores de riscos em pacientes que são inflamados. Então, a chance de eles criarem um trombo não é pequena. Então, também nós, hematologistas, temos que pensar nisso, dependendo do quadro clínico de um falciforme. E eu queria fazer mais uma pergunta antes de encerrar, porque às vezes a gente pensa, a criança
é mais comum, é doença genética. A gente sabe, nós sabemos que existe a trombofilia, que é uma doença genética. Aí eu queria que vocês comentassem qual que é o momento de investigar a trombofilia, porque às vezes a gente vê que a criança chega com trombose, aí vários exames são investigados para investigar se é trombofilia ou não. Isso faz diferença, não faz? Qual que é o momento melhor, o que é uma trombofilia? A gente chama de trombofilia a condição que predispõe à formação de trombose. Então, essa trombofilia pode ser hereditária, eu nasço com ela e ela me proporciona uma condição para eu formar, para fazer trombose, ou então pode ser uma adquirida. Eu fiquei doente, eu peguei um vírus que faz com que eu tenha umas alterações no sangue, que eu tenha trombose, eu posso ter uma doença renal, que eu perco o anticoagulante natural e que faz com que eu tenha tendência de formar trombose. Então, a trombofilia ela pode ser tanto hereditária quanto adquirida, né? Então, e a procura da trombofilia nem sempre vai me ajudar a tratar o que eu preciso, né? Então, assim, se a procura da trombofilia não me ajuda no tratamento, nem sempre ela é útil. Às vezes, um adulto descobre a trombofilia e ele procura no filho, mas o adulto descobre a trombofilia porque teve uma trombose e o filho não teve, o filho não tem nada. E ele vai ganhar uma alteração que pode não dar nada para ele o resto da vida. Vai ficar aquela coisa na família com aquele medo, né? Vai levar um selo de uma doença que ele pode nunca ter. Então, a pesquisa dessa tendência, a pesquisa hereditária dessa tendência, está aí para ser feita, sim, mas tem que ter um critério, tem o caminho certo, o momento certo para a gente fazer esse tipo de pesquisa na criança. Sandra, há controvérsias. Há tanta controvérsia que uma das sociedades que monopoliza o tema, chamada ISTH, não publica nada novo em relação a testar crianças desde 2002. Vai haver agora, no Congresso em julho de 2026, uma revisita ao tema. Mas a diferença de 24 anos é um exemplo de quão difícil é responder essa pergunta. E, em via geral, está indicado um teste que traga benefício, que você possa interpretar e tomar decisões diferentes de quando você não faz o teste. Em geral, em crianças onde um tipo de trombo apareceu de modo não explicado, ou o estímulo para formar um trombo pequeno gerou um trombo muito grande. Em geral, é isso. Tá, e nessas situações poderia ser investigado, mas, por exemplo, a gente fez um diagnóstico de uma criança com catéter. Precisa investigar nessa criança com catéter, trombofilia? Olha, é uma criança que fez um diagnóstico de um câncer, passou um catéter, vai fazer quimioterapia. Então, ela tem câncer, passou um catéter, fez quimioterapia. Fez trombose? Será que qual foi o motivo? Eu tenho 3 motivos para fazer trombose. Será que ela deu o azar de, além disso, ainda ter uma trombofilia? É muito maior a chance dela ter feito a trombose pelo catéter, pelo câncer e pela quimioterapia do que ela ter feito essa trombose porque ela tem uma doença que facilita a formação de trombo. Obrigado, Cris. Esse exemplo foi sensacional, porque a gente talvez encontre um quarto fator de risco, mas fica muito difícil saber qual foi o fator determinante. E por não saber, mesmo fazendo a investigação que é custosa do ponto de vista monetário e às vezes vai ter outras implicações futuras para a criança e para a família, sem se ter uma ideia do qual papel o teste eventualmente positivo possa ter, passa a ser questionado. Quer dizer, não vai mudar nada. É isso que eu ia comentar. Eu ter esse resultado não vai mudar o tratamento. O tratamento é o mesmo, então, a condição é a mesma. A gente tem que avaliar fator de risco, se tem, se não tem, e realmente indicar quando realmente precisa, não sair pedindo indiscriminadamente. Isso. Gente,
maravilhoso, estou adorando. A gente já está terminando. Eu gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para quem nos está assistindo, porque acho que é um tema que nós pretendemos começar a abordar nesses nossos podcasts. E o que vocês gostariam de deixar de mensagem? É um grande prazer a gente fazer o primeiro evento que aborda doenças de trombose de sangramento na criança. Ela acontece menos do que no adulto, mas ela acontece e a intervenção precoce faz diferença. E quanto mais as pessoas souberem que ela existe, melhor para as crianças que vão ser diagnosticadas mais cedo. Eu vou me tornar um apoiador do que a Cris acaba de falar. Agradeço muito o convite da BHH pela honra de me proporcionar participar de um simpósio que foca nisso e chamo a todos para continuar a aprender com as iniciativas da BHH sobre esse tema, porque é algo que ocorre mais frequentemente do que a gente gostaria na prática clínica. Muito obrigado. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.